Literatura, professor, foram 4 livros abordados, né? A FUVEST abordou os 4 novos livros da lista. Houve uma mudança do ano passado para cá e os 4 livros que entraram na lista foram abordados agora na segunda fase. Isso já, antecipando aí uma possível pergunta, já indica um recado aí da FUVEST. A FUVEST tá avisando, leiam as obras. Não é porque é novo que você tem que deixar de lado, né? Porque existe muito essa ideia, né? Imagina, só trocaram 4 obras, eu já li todas as outras, então por que não? Não preciso ler e tal. Acho que o recado dado foi esse. Nós queremos que essa lista seja valorizada. Então foram cobradas as 4 novas obras aí: Viagens na Minha Terra, Tio, Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Sentimento do Mundo. Entendi. E como é que as questões foram abordadas, professor? Eu não tive a oportunidade de ver a prova ainda. Como é que o senhor achou da abordagem e como essas questões foram cobradas? A comparação entre obras, que é sempre esperada, aconteceu. Houve uma comparação entre um texto, um poema do Sentimento do Mundo, A Tristeza do Império, e o Brás Cubas, personagem do Memórias Póstumas, do Machado de Assis. Então houve ali uma comparação entre essas 2 obras. E foi só essa entre obras. As demais questões, uma outra questão sobre Brás Cubas, o professor Roberto até havia dito previamente que Brás Cubas com certeza seria cobrado na segunda fase, e realmente isso se confirmou, caíram 2 questões. Houve uma questão de Brás Cubas simplesmente falando da obra mesmo, internamente, ou seja, sem comparar com nenhuma outra. Viagens na Minha Terra foi cobrado o contexto da história social de Portugal, e isso é importante, pessoal que de repente vá precisar ir prestar o ano que vem, prestar atenção nisso. A literatura, cada vez mais eles vêm cobrando a relação da obra, além de cobrar com outras obras, isso o pessoal já está acostumado, mas com contexto histórico, com contexto social. Então prestar muita atenção nisso também. Então não é só ler a obra por si só, é ler a obra e entender por que aquele autor escreveu aquilo naquele momento, o que ele quis dizer com tudo aquilo, qual a visão de mundo dele. Então Viagem na Minha Terra foi cobrado isso, foi cobrado a história social de Portugal, o que representava a viagem dentro de uma visão sobre a história de Portugal naquele momento, no contexto em que ela foi escrita mesmo. E qual a importância da obra na história literária, no desenvolvimento da prosa portuguesa. Então, um contexto histórico e literário de Viagens na Minha Terra. E o Tio foi cobrado internamente também. Também cobrado com o contexto social da época, uma relação ali dos personagens com a época em que eles aparecem, e uma parte do enredo. Um certo conhecimento também do enredo. Da mesma forma como a outra questão de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ficou interna, cobrou também conhecimento do enredo. Cobrou lá um pouquinho sobre a história da Dona Plácida, que é um personagem que não é tão contemplado assim. Então, uma atenção que tem que ser dada aí para as obras nesse sentido, de não ficar só naquilo que todo mundo comenta. Então, às vezes, o pessoal fala, mas eu li um resumo. Os resumos eles acabam caindo sempre nas mesmas coisas. E a prova dessa vez vai cobrando coisas que estão fora desses resumos tradicionais.